e tem pregado a tua palavra com veemência, com verdade e com unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos para a palavra sem perca de tempo. Glória a Deus. É o que lemos nesta noite como tema e o que a irmã trouxe. Diz-nos a palavra do Senhor no capítulo 3, versículo 7. Acredito que os irmãos já estão familiarizados com esse texto, até porque não é a primeira vez que os irmãos estão lendo esse texto. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Muito obrigado, podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero de antemão agradecer ao pastor Charlton pelo convite e bem com a sua família, a quem nós estreitamos depois que ele chegou com a família, esteve lá em casa, e foi para nós uma honra recebê-los em uma visita e estreitando essa amizade boa, e eu creio que vai durar até a vinda de Cristo e lá no céu para sempre. Glória a Deus. Quero dizer que estou feliz em estar nesta noite com os irmãos e ter encontrado a irmã Helena, que ajudou muito no meu casamento. Né, irmão? Graças a Deus, foi as irmãs que reuniram naquele dia e foram elas, o conjunto da Cibem, que fez a festa do bolo do nosso casamento. Eu nunca esqueci, porque eu sei ser grato, e a gratidão é um prato que jamais tu deverás comer só, né? E fico muito contente em estar com vocês. Eu confesso aos irmãos que alegrei-me muito em poder ouvi-las. Minha esposa, minha cunhada, queria ouvir mais. Vale a pena ouvi-las, porque louvores e louvores, não sei se os irmãos entendem o que eu estou dizendo, mas tem que ser para a glória de Deus. Sem isso é impossível. Quero dizer ao pastor Charlton que me trouxe muito à baila a mente, a memória, quando adentrei a esta casa e com poucas pessoas eu pude dizer em mim mesmo o que vivi em Formosa, Goiás. O pastor me mandou para Formosa, e quando eu cheguei em Formosa eu achei que eu ia receber uma igreja cheia, uma igreja maravilhosa. E quando nós chegamos, né, Manela, nós encontramos uma igrejinha, um salãozinho na esquina, e o púlpito era um balcão onde os homens bebiam cachaça. Era o púlpito da igreja. E uma coisa assim esquisita, quando eu cheguei lá, eu falei para a irmã Linda, falei: quer voltar? Vamos embora amanhã para casa? Vamos voltar? Eu vou. Fiquei desanimado, fiquei muito triste, e pensei até em entregar o trabalho naquela noite e voltar para casa no dia seguinte, porque eu estava trabalhando aqui no Arapuã, eu era empregado. Saí da loja, pedi conta e fui assumir a igreja de Formosa, e quando eu cheguei lá, eu levei um susto. Mas o Espírito Santo falou comigo: fica quieto, porque eu vou agir. E é o que Deus fala contigo: fique quieto, porque Deus vai agir. Glória a Deus. Deus vai mandar daqui e de lá. Glória a Deus. Ele vai mandar, porque quem é o dono da obra? E eu digo para os irmãos: 6 meses eu fiquei sem tirar oferta. 6 meses sem falar em oferta. O Espírito Santo falou ao meu coração: não fala
em oferta e nem em dízimo durante 6 meses. Não toque nesse assunto. E eu fiquei 6 meses calado, orando e evangelizando. Amados, tinha muitos terreiros de macumba naquela região, muitos terreiros. E eu falei, aqui é só lá mesmo. E começamos no propósito, e depois de 6 meses, eu não sei o que aconteceu, nem me pergunte porque não se explica. Eu só sei que a igrejinha, aquele salãozinho já não cabia mais. Já tinha cerca de 69 pessoas. E passado 1 ano e meio, nós já estávamos construindo o templo, que era 10 por 16, e ele está construído lá para a glória de Deus. E 4 anos e 7 meses que nós ficamos lá, entregamos a igreja com mais de 100 almas congregando e mais de 3 congregações. Então, isso é Deus que faz quando o homem está no centro da vontade de Deus. E isso é só algo que eu estou dando aqui como uma pincelada para edificação da vossa fé. Isso aqui é só para levantar, quem sabe dar um up, dar uma sacudida e você passar a ver, não com os olhos naturais, mas com os olhos do Espírito, o que é capaz de fazer o Senhor. Quando Ele fala, quando Ele manda, Ele está pronto para fazer o impossível acontecer. Meus amados, e isso foi em Formosa. Tive em colégio agrícola, tive no Vale do Amanhecer. Trabalhando no Vale do Amanhecer foi uma coisa extraordinária. 2 anos no Vale do Amanhecer, 126 almas estavam congregando comigo, quando eu peguei com 26 pessoas. Então significa que o Senhor foi conosco naquela obra. E por onde passamos, a graça do Senhor acompanhou. Ele estava falando para mim que viu assim o jeito da irmã Linda pegar o violão, tocar, cantar, que ela é muito dinâmica. A irmã Linda foi dinâmica em tudo na obra de Deus quando a gente estava junto. Era a parte de liderança das irmãs, era na parte de louvor. Eu apenas estava aqui como uma parte, mas ela tinha outra parte. Somando as partes, um trabalho foi extraordinário. E nós tivemos por quase 25 anos prestando esse serviço. Não foi 25 dias, foi 25 anos nesse trabalho de evangelização, ganhando as almas. Bem, amados, eu estava aqui pensando que se eu for pregar nesta noite, já é 9 e pouca da noite, eu teria que pregar pelo menos 1 hora para poder dizer que eu preguei alguma coisa. E eu não posso fazer isso porque eu moro longe. Eu moro em Planaltina de Goiás. Ainda tenho que deixar a Edna ali e depois pegar a viagem e ir embora. Mas acredite, o que o Senhor me deu nesta noite está em Gênesis capítulo 7, está em João capítulo 10 e finaliza-se em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Quando nós adentramos as Escrituras e andamos pela palavra de Deus, e nós olhamos para tudo aquilo que precisamos discorrer para entender o que significa a palavra, eu paro e analiso no capítulo 7 de Gênesis, quando Deus ordena a Noé, dizendo a Noé: olha, entra na arca, tu e os teus. Entra na arca tu e os teus. Eu fiquei pensando nesse aspecto de Deus ordenando a Noé: entra na arca. E quando eu olho para o capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse, eu faço um elo, uma ligação entre esta ponte do novo para o velho e do velho para o novo, e começo a andar sobre ela. Eu posso ver que quando o Senhor está dando a palavra da revelação a João, e que ele está escrevendo às igrejas da Ásia, foram 7 igrejas,
e cada igreja com a sua característica. Mas, irmãos, eu estou tomando muito medicamento, irmãos, até porque eu estou aguardando para fazer uma cateterismo do coração, e eu estou tomando um remédio do coração que é muito forte, e ele me resseca muito, e eu tenho que estar molhando sempre, e também não posso esforçar muito, por isso que eu tenho que ter cautela, tá? Eu creio que o Senhor já me deu uma cura, e agora eu estou esperando a segunda. Eu creio que o que começou a boa obra vai concluir, amém? Então os irmãos me ajudem. Então o que eu posso dizer aos irmãos é que quando João recebe a revelação das igrejas da Ásia, eu penso que cada pastor tem o seu estilo, ou não? Às vezes eu olho para o pastor Charlton aqui coordenando e ministrando, e ele sabe disso, que cada pastor, quando está no culto, ele tem o seu jeito, a sua maneira, o seu estilo, né? E as pessoas vão se familiarizando e se adequando ao estilo de cada pastor, ou não? E o meu estilo sempre foi esporádico, sempre foi comunicativo, sempre foi falante. Eu tenho um outro hábito, que é o hábito de um bom mineiro, que é aquele hábito de falar sempre pegando nas pessoas. Então é o meu estilo, agora o dele é outro. E eu não sei quais foram os estilos dos pastores das 7 igrejas da Ásia. Eu sei que cada um tinha o seu jeito, e cada um deles, Jesus deixou a eles uma característica e disse para eles alguma coisa acerca do que eles estavam a realizar nas suas determinadas igrejas, ou não era? Se você ler as cartas, você vai encontrar que há entre todos eles o seu jeito, o seu estilo de ser. Olha bem, parando e levando-nos agora, transportando-nos lá para o livro de Gênesis, e parando no capítulo 7, o pastor Noé tinha o seu jeito de ser, a sua maneira de expressar, ou não? E por 120 anos Noé anunciou, pregou, conclamou, chamou o povo: ei, vem para cá, porque a porta da arca vai fechar. Ou não foi assim? Analise bem. Noé ganhou muitas almas? 120 anos pregando. Você chegou ontem, tem muito tempo para pregar, você vai ganhar muita alma. Mas Noé ficou 120 anos, pregando, anunciando, convidando e chamando o povo, e ele foi ignorado, ou não? Muitos que passavam viam o anúncio e via ele tentando convencê-los do perigo iminente que estava por vir. Parece que era um abismo, e Noé, toda vez que olhava, dizia: meu Deus, e se esse povo cair aqui? E o povo comia, e o povo bebia, e o povo fazia festa, e o povo ia para os finais de semana, para os bacanais da vida, mas não quis ouvir a voz do pregador. Ei, quantos estão passando pela rua desta cidade, pelas portas desta casa, e não querem ouvir a voz do pregador? Mas o pregador estava a pregar. Chegou um dia em que o Senhor viu o esforço do pregador, o Senhor viu o labor do pregador, o Senhor viu o suor do pregador, o Senhor viu o trabalho do pregador, o Senhor viu o esforço que ele fez durante todo o seu tempo. Mas tem uma verdade, e entre elas a mais linda, é que no capítulo 7 o Senhor Deus fala diretamente a Noé, dizendo: ei Noé, eu vi, ouvi, percebi, notei, tudo está notado, mas agora eu te digo: entra na arca. Glória a Deus. Entra na arca, tu com os teus, porque eu vi que o teu esforço valeu a pena, mas eles não quiseram. Deixem eles para lá. Aleluia. E Noé
com os que ele conquistou. Quantos que ele conquistou? Ele conquistou mais 7. Com ele 8. Ele conquistou a esposa na sua pregação. Ele conquistou os teus 3 filhos na tua pregação. Ele conquistou as tuas 3 noras na tua pregação. Então, amados, analise bem. Olha que coisa gloriosa. Um homem pregando 120 anos. Para quem? Para 7 pessoas. Você já parou para pensar nisso? Amados, eu disse que eu estou fazendo um resumo aqui. Não dá para expor isso aqui. Não tem como. Não tem como. Mas quando eu olho agora, olha bem. Vamos para João. João 10. Olha isso. Jesus, o bom pastor. Jesus está a anunciar. Jesus está a proclamar. Jesus está a pregar. Para quem? Jesus está a pregar para o seu povo. Ele veio para quem? A Bíblia diz que ele veio para os seus. Quem eram os seus? Eram os gentios? Éramos nós? Não. Ele veio para os seus. Os seus eram os judeus. E ele tinha que pregar as boas novas para os judeus. E ele era o pastor dos judeus. E ele pregou a palavra para os judeus. E ele começa a pregar. E uma das mensagens mais nobres é esta, a qual eu digo para os irmãos. E ele disse: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe ou vá por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus está dizendo aos judeus que ele era de fato a mesma porta que Deus havia aberta lá em Gênesis capítulo 7, e que, como Deus ordenou a Noé com os seus que adentrassem a arca, ele está dizendo: ei, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará passagem. Aleluia. Oh, da glória a Deus. Amados, analise isso. Há muitas portas por aí, há muitos mecanismos por aí, há muitos meios vagos por aí, há muitos outros jeitos de quererem se salvarem por aí, mas Jesus Cristo disse: eu sou o e não os. Eu sou a e não as. Se ele está dizendo eu sou a porta, é porque a porta que Deus abriu em Gênesis para dar escape àquela geração perversa é a mesma porta que Deus está a abrir para dar escape a esta geração. Porque se esta geração não ouvir e nem vir a encontrar com Cristo, certamente eles hão de perecer, como pereceram aqueles dos dias de Noé. Ou não? Ou eu estou errado? Sim. É por isso que está escrito na palavra: glória a Deus. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, mas de maneira nenhuma elas irão ouvir a voz do estranho. Então analise que o que ele
ele quer dizer, o que ele quer traduzir, o que ele quer revelar para o seu povo, é que ele é de fato aquele que João notou nas margens do Jordão, que ele é aquele que João olhou e viu quando ele vinha vindo para receber de João a ordenança que ele precisava receber. Glória a Deus, aleluia. Ele é aquele que, quando deixa as águas do Jordão, uma voz brada do céu e diz: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o prazer. Então é isso que ele está a proclamar, ele está a fazer um apelo a todos os seus, que eles venham ter um encontro com ele, ainda em tempo hábil. E nós, sem sombra de dúvida, Glória a Jesus. depois de analisarmos as 7 igrejas da Ásia, analisarmos as características de todos os pastores, a que João trouxe a revelação pelo Espírito Santo a cada um deles, nós somos os mensageiros da última hora. Cada um com seu jeito, cada um com seu estilo, cada um com sua maneira de ser, mas cada um trazendo a mensagem da última hora, pregando a palavra para que haja entendimento, para que haja alcance ainda em tempo hábil a todas as almas que necessitam ser resgatadas, regeneradas, redimidas. Glória a Deus. Porque se eles não forem alcançados, aí certamente cairá sobre nós uma cobrança. Mas se levarmos a mensagem enquanto é tempo, certamente como atalaias que somos, eles recebendo a mensagem poderão vir em tempo hábil. Glória a Deus. E aí eu estava pensando sobre esse fato em que João está a dizer, porque quando eu olho para cada igreja, eu posso ver um jeito de ser, desde a primeira igreja Esmirna até a segunda Tiatira, até a terceira Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas. Por que às vezes encontramos em cada uma delas um jeito de ser e um povo congregando de uma maneira diferente, sendo que estava servindo ao Senhor, sendo que estavam todas arraigadas sobre o fundamento da fé, sobre a revelação do Senhor, quem era o pastor de todas elas. No âmbito espiritual, olhando para o âmbito espiritual, mas olhando para o lado humano de cada líder daquelas igrejas, encontramos alguma coisa que contrariava a ação pastoral. Glória a Deus. Em uma, o Senhor começa a falar sobre as práticas que era cometida de um certo Balaão. De outra, nós encontramos as características das práticas de uma mulher que os irmãos conhecem muito bem, chamada Jezabel. Em outras tem outras características, mas quando nós olhamos para Filadélfia, parece ser a igreja em destaque, parece ser a igreja que estava brilhando, porque tinha as características do temor, tinha as características da obediência, tinha as características da fidelidade. Diz que ele era uma igreja fiel. Aleluia. E hoje, eu às vezes até falo, vai fazer 15 anos que eu parei de pastorear. Eu acredito que eu acho que eu não dou conta mais de voltar a pastorear.
tudo muito difícil. Com esses meios que nós estamos vivendo, em que a ciência, a tecnologia e outros fatores que, somando, parece que pesa muito sobre os ombros pastoral, e eu penso para mim que se torna muito difícil ter hoje o controle da responsabilidade de uma grande obra de pastorear uma igreja. Porque no meu tempo eu percebia que havia mais simplicidade, e hoje nós percebemos que às vezes há algumas dificuldades em que pesa sobre os ombros pastoral, e tudo isso somado fica difícil para a gente. Mas tem uma coisa: o Senhor Jesus é o pastor da igreja. Glória a Deus. Aleluia. É Ele que tem o controle sobre todos. É Ele que coordena tudo em todos e abençoa a obra de uma maneira plena.